Queridos irmãos, a paz do Senhor, graças a Deus por mais esta oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui na sua presença, para estarmos uma vez mais podendo participar aqui da leitura diária. Nesta feita nós estaremos substituindo o vice-pastor Samuel, o diácono Samuel, que é vice-pastor ali em Aureni 3, cujo pastor é o meu pai, pastor Dilson, a quem nós damos graças a Deus pela vida dele, né? Porque se nós estamos aqui hoje é porque tivemos os nossos pais para nos ensinar o caminho que nós deveríamos andar. Nós sempre tivemos nossos pais do nosso lado, nos apoiando, orando por nós, intercedendo pelas nossas vidas. Somos gratos a Deus também pela vida do nosso pastor presidente, pastor Aldair Gonçalves Dias, a quem Deus outorgou a responsabilidade de estar à frente deste trabalho, que é uma tarefa árdua, é uma tarefa espinhosa, mas também é uma tarefa honrosa. Como ele mesmo sempre gosta de dizer, tem dias que o pastor, ele come a comida com lágrimas que rolam do rosto e caem ali na sua comida. Essa é a vida de um pastor. Mas nós sabemos também que Deus não confia esta responsabilidade a quem não conseguirá cumpri-la. Então, logo, nós somos gratos a Deus pela vida do nosso pastor presidente, pastor Aldair, e dos seus vices que estão sempre ali ao lado dele, na retaguarda dele, para estarem ajudando, para estarem auxiliando. Grato a Deus também pela vida dos nossos comentaristas, das nossas escolas bíblicas, que são eles o pastor Gilvan, ali de Campos Belo, né? Que é o comentarista dessa lição de número 10, que será lecionado no dia 8 de dezembro, para aqueles que têm a escola dominical no domingo, né? Será dia 8 de dezembro. No nosso caso, a nossa escola bíblica é na sexta-feira, na Aureni 3 é no sábado, e eu creio que em outras congregações nossas são em dias alternados, porque nós adequamos a nossa realidade, né? O nosso pastor presidente nos deu esta abertura, né, para estarmos adaptando, né? Então nós somos gratos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito. Gratos a Deus também pela vida do nosso pastor Jean Figueiredo, que é um dos comentaristas da revista. Grato a Deus também pela vida do nosso irmão professor Lorival, que lecionou hoje ali na sede, também é um dos nossos comentaristas. Quero louvar a Deus também pela vida dos nossos irmãos e irmãs da leitura diária, da semanal. Tem os nossos irmãos aí que toda semana estão, né, fazendo essa leitura diária para o nosso elevo espiritual. Em nossa congregação, eu tenho o costume de, quando os irmãos colocam ali no canal, eu já vou lá, já dou meu joia, já faço o meu comentário. Eu gostaria aqui de abrir um parêntese e pedir aos irmãos que assistem a leitura diária, que assistem a pré-aula, para irem lá naquele joinha, aperta lá, dá um joinha, comente alguma coisa, porque o YouTube vai entender que este assunto ele é relevante e vai recomendar ele para outras pessoas. Então nós vemos ali, tem 100 visualização e às vezes 30 gostei, que é aquele joinha que tem lá. Pedir aos irmãos, dê aquele joinha, meus irmãos, que vai estar ajudando o canal da igreja, porque o YouTube vai recomendar aquele conteúdo para mais pessoas. E que maravilha será este conteúdo puro, sadio, ser recomendado para outras pessoas. Então aqui nós deixamos o nosso apelo para os nossos irmãos. Comentem, curtam lá o vídeo, para que mais pessoas estejam sendo abençoadas. Dito isto, a leitura diária desta segunda-feira é em Marcos capítulo 13 e o versículo 22, que diz assim: os falsos cristos. Vamos para a Bíblia? A Bíblia Sagrada, no capítulo de Marcos, o Evangelho segundo escreveu Marcos, no capítulo 13 e o versículo 22 diz assim: porque levantarão falsos cristos. Aqui, Jesus está fazendo uma afirmação. Jesus não está dizendo assim, olha, nos últimos dias eu acho, pode ser que, talvez se levante
falsos cristos. Não. Jesus está sendo categórico e ele está afirmando que nos últimos dias que se levantarão falsos cristos e falsos profetas e farão sinais e prodígios para enganarem, se for possível, até os escolhidos, ou até os salvos, ou até a igreja eleita. Mas aí os irmãos vão dizer, irmão Edson Nilton, a igreja eleita não pode ser enganada. Será que não? Porque, meus irmãos, infelizmente, nos dias em que nós estamos vivendo, as pessoas estão achando que dom é salvação. As pessoas estão achando que a profecia, ela é a última palavra, quando na verdade não é assim que acontece, meus irmãos. A última palavra é a da Bíblia Sagrada. Jesus já deixou para nós a profecia. Aí você vai me dizer, então o senhor não acredita na profecia? Acredito sim. Tenho o dom de profecia, eu creio na profecia, mas as profecias, elas têm que estar em conformidade com a Bíblia Sagrada. Quando alguém prega, esta pregação tem que estar em conformidade com a Bíblia Sagrada. Quando alguém ensina, este ensino que for trazido tem que estar de acordo com a Bíblia Sagrada. Tudo que nós fizermos tem que ter o aval, tem que estar amparado pela Bíblia Sagrada. E aqui, porque eles vão falar, mas a igreja eleita Aqui a Bíblia está dizendo que, se possível, enganaria até os escolhidos. Quem são os escolhidos? Quem são esses fiéis que, se possível, seria enganado? É a igreja. Então nós louvamos a Deus. Eu sempre falo isso aqui na nossa congregação. Sou grato a Deus pelos pastores que nós temos, que nos ensina a verdade como ela verdadeiramente é. Mas aqui está dizendo sobre os falsos cristos. Esses falsos cristos, às vezes, eles vêm com a embalagem bonita. Parece crente, tem roupa de crente, fala como crente, mas as suas atitudes não condiz com aquilo que eles pregam. A Bíblia Sagrada diz aqui em Mateus, no capítulo 23, e o versículo 28 diz assim: assim também vós exteriormente pareceis justo aos homens. Esses falsos cristos, quando nós olhamos para eles, parecem ser justos demais. Você olha e vê a pessoa pregar e fala, meu Deus, esse aí verdadeiramente é um pregador. Mas aí quando Jesus continua dizendo, mas interiormente são cheios de hipocrisia e de iniquidade. São pessoas que são hipócritas. Por quê? Porque eles não vivem aquilo que eles pregam. Você vai ver a vida deles lá fora, não é aquilo que eles estão falando dentro da igreja. Então, meus irmãos, nós temos que ter cuidado. Porque a própria palavra do Senhor diz que muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, em teu nome eu profetizei, em teu nome eu preguei. Mas o que Jesus vai dizer? Apartai-vos de mim porque eu não vos conheço. Ou seja, transliterando para o assunto que nós estamos dizendo nessa noite, apartai-vos de mim porque você foi um falso Cristo. Você foi um falso profeta, eu não te conheço. Então, meus irmãos, tenhamos cuidado. Vamos pedir a Deus orientação. Nesses últimos dias, o que mais a igreja, o que mais você precisa é de ter discernimento de espíritos, para saber se é o Espírito de Deus que está falando, ou se é o Espírito do homem que está falando, ou se é o Espírito do diabo que está usando aquela pessoa. Que Deus tenha misericórdia da sua igreja e que nós não venhamos dar ouvido a esses falsos cristos. Não é porque ora e cura que ele é um verdadeiro cristão, não. Vamos analisar, pedir a Deus discernimento para que o Senhor nos livre e para que o Senhor nos guarde, porque muitas vezes, meus irmãos, nós deixamos de ouvir o nosso pastor, nós deixamos de ouvir um homem de Deus que nós conhecemos,
o homem de Deus que é santo, para dar ouvido a falsos enganadores, porque às vezes falam bonito, porque às vezes massageiam o seu ego, mas o teu pastor que prega a verdade para você, o teu pastor que está ali combatendo o pecado, às vezes você não quer ouvir, mas que Deus guarde a sua igreja desses falsos profetas e que Deus continue usando os nossos pastores para nos ensinar o caminho que leva ao céu, que é apertado, que é estreito, mas conduz às mansões celestiais. Amém? Que Deus abençoe em nome de Jesus. Fiquemos com essa palavra. Deus abençoe a nossa semana. Deus abençoe a semana de cada um dos irmãos. A paz do Senhor e até a próxima semana, se assim o nosso bom Deus nos permitir.